ao vivo, gente. E, ó, o que vocês sabem sobre Jó na Bíblia? Ele era um homem muito rico. Ele era um homem íntegro, honesto. Ele era um homem muito rico. Ele tinha 5 filhos, ou 7 filhos e 3 filhos. E muitas terras, gado. Era um homem temente a Deus. E ele foi, desafiado, né? Ele foi desafiado, então. Porque existe uma conversa, né, de Deus contra um Satã, pelo menos na minha Bíblia está escrito assim. Na sua tá assim, ó. Na nossa tá diferente, então. E aí, porque tem traduções diferentes, às vezes essa palavra Satã, às vezes em outras Bíblias tá diferente, entendeu? E aí Deus falou assim, mas ele é um servo, ele tem fé e ele nunca reclamou de nada, assim, né? Aí o Satã fala assim, mas é claro, ele tem tantas coisas, ele é rico, deixa eu ir lá tirar as coisas dele pra você ver como ele não vai te maldizer. Aí acontece a história. Acontece a história. Então, como a Luciana falou, Jó ele era muito rico, né? E normalmente o que a gente pensa, né? Que as pessoas muito ricas, elas, quando a gente faz coisas boas, a gente vai receber coisas boas. Quando a gente faz coisas más, a gente já sabe coisas ruins, né? Então já ele era, na Bíblia fala que ele era o mais rico do Oriente. Ele, aí vai explicar a quantidade de gado que ele tinha, enfim. E ele tinha uma peculiaridade muito grande, que além de ele ter uma família muito grande, ele sacrificava não em favor dele, mas em favor dos filhos. Porque ele sabia da intimidade dele com Deus, ele sabia que ele estava reto com Deus, mas ele tinha o costume de sacrificar pelos filhos, porque ele temia muito que não só ele, mas que os filhos dele também estivessem andando com o Senhor. Será que quando a gente faz oração, a gente sempre fala para nós mesmos ou a gente pede para outras pessoas também? Então, Jó, ele fazia esse sacrifício muito pelos filhos. E em determinado momento, né, Deus fala com o diabo. Não é nem o diabo que fala com Deus, é Deus que puxa assunto com o diabo. Olha só, olha como é que a Bíblia conta as coisas, né? Então Deus falou, ô diabo. Aí o diabo vem, o que você está fazendo? E o diabo responde, eu estou andando por aí, por ali. E Deus, ele tinha orgulho de Jó, ele chamou o diabo para falar, para conversar, só para jogar na cara dele quanto Jó era um homem íntegro. Porque o diabo ele não fica aqui na terra procurando os nossos defeitos, ele não fica aqui investigando se a gente tem algo que ele possa se alimentar, que ele possa jogar na cara de Deus. E Deus estava então naquele momento dele de agora a vitória é minha, né? É igual eu na Lesp, gente. Pra quem tá vendo aí, quem viu o vídeo na Lesp, quantas vezes a gente não foi na Lesp, né, Luciana? E a gente perdeu, né? E a pauta que a gente estava defendendo caiu, ou o projeto que a gente não queria que passasse, passou, né? Então, quando o que eu estou defendendo passa, a gente tem que falar alguma coisa, né, gente? Tipo, a gente perde tanto. Quando a gente vê o MST perdendo uma pauta que eles foram lá lutar e perde, a gente, aí chegou a nossa hora, né? Então chegou a hora de Deus falar com o diabo. Ele chega, agora é minha hora, você viu meu servo Jó? Você que fica aí querendo sempre ver o defeito dos humanos, íntegro, reto, cheio de recursos, honesto, temente a Deus. E assim, a Bíblia tem muito isso. Quando a Bíblia fala que a pessoa é temente a Deus, é que a própria Bíblia que já fala que o princípio da sabedoria é a gente temer a Deus, né? Sim. Então a Bíblia ela tem muito esse aspecto de falar quem é temente a Deus ou quem só é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, e não citar que essa pessoa é temente a Deus, e normalmente essa pessoa cai logo depois, né? Então o princípio da sabedoria, como diz o rei Salomão, que foi a pessoa mais sábia que já pisou nessa terra, depois do Senhor Jesus, é que a gente deve sempre temer a Deus. Então já ele temia a Deus, ele era íntegro, ele era reto. Em determinado momento, como a Luciana falou, o diabo ele vai e fala, não, mas também, né, o Senhor dá tudo para ele, o Senhor tem abençoado em tudo que ele faz. Vocês olham pessoas que a gente às vezes olha assim, nossa, mas essa pessoa também, ela tem tudo, né? Às
Às vezes eu tava conversando com os amigos meus, a gente tava falando muito aqui do Nicolas, né? O Nicolas é um fenômeno das redes, né? Mineiro lá? É, o mineiro, ele é um fenômeno. Aí a gente às vezes, pô, mas também tudo que ele faz dá certo. Ele fez faculdade, ele fez o direito a Minas, deu certo. Ele levantou nas redes de uma forma que ele vereador, agora ele vai ser deputado federal. Parece que tudo que aquele menino faz dá certo, né? E ele é bonito, né? Aí Ele é o nosso departamento. Ele é bonito, né, Tá fora da minha gente? alçada, mas eu não posso engordar. Ele não é tão bonito, mas acho que só olhar pra ele, quem sabe, você Ele vê é que ele é uma bonito. pessoa boa, ele tem princípios, Ele é agradável, Tem ele valores, é né? simpático. Então. O que mais que a gente vai falar do Nicolas? Então, Perante parece que Deus, tudo né? que ele faz dá certo, né? E Jó então era parecido. E o diabo fala isso para Deus também. Tudo que ele faz dá certo. Ele planta, colhe 1000 vezes mais. Os bois deles, Só de criação de gado. você deu um monte de filho para ele, os filhos dele são enfim, tudo que, aí não, você acha que tudo, que a vida dele está muito boa, pode ir lá e toca nele, pode tirar tudo que ele tem. E é de uma conversa entre Deus e o diabo, gente. E o diabo vai lá, aí fala que vem uma ventania, que a ventania tira aquela casa. Naquela casa estavam dormindo os filhos de Jó. E aí um dos servos vai falar para Jó, eu estava na casa, veio uma ventania, a casa desmoronou, todos os seus filhos morreram e eu fui a única pessoa que sobrou para contar essa tristeza. Aí veio outro empregado que estava na lavoura, que estava cuidando das plantas, veio uma ventania, levou todas as lavouras, os empregados morreram e eu estou aqui para contar essa história porque eu sou o único sobrevivente. Veio outro empregado, falou, estava cuidando ali dos pastos, das ovelhas, veio uma ventania, veio um desastre natural e levou tudo, os empregados que estavam lá morreram e eu estou aqui para contar essa história porque eu sou o único sobrevivente. E qual foi a reação de Jó? Ele ajoelhou e orou, né? E falou, se tudo que Deus me deu, eu nasci pelado, nu, né? Sem dente, sem nada. Aquele meme, né? Até que pelado sem dente, que ganha lucro. E tudo que eu recebi foi Deus que me deu, né? Então, se Ele me deu, ele tem o poder de levar, né? Ele se vê ali como que não tem merecimento. Foi a reação de Jó. E aí tem uma outra conversa de novo entre o diabo e Deus. Que o diabo vai falar, né? Com Deus. O Deus vai me jogar na cara do diabo novamente. Falou aí, tá vendo? Você falou que ia dar ruim com o Jó? Tirou tudo dele, qual foi a reação dele? Ajoelhou, orou e temeu a mim novamente. Aí o diabo olhou assim, também, né? As pessoas, fala assim pra Deus, as pessoas, elas fazem as pessoas, elas só vêm até mim quando elas veem que tem um perigo de vida entre elas. O Jó, ele tem a experiência de estar contigo, ele sabe que se ele andar contigo novamente, ele recupera as coisas. Mas agora, se ele vê que há um perigo de vida, aí ele vai se voltar para mim. Entendeu? Aí Deus fala novamente com o diabo, Então pode dar uma doença para ele, só não dá. Mas dá uma doença para ele que ele vai ver um perigo de vida. E aí fala aqui na Bíblia que ele ficou com furúnculos do pé até a cabeça. E, enfim, aí veio o desastre, ele continuou ali de luto, né? E outra coisa que o diabo fala, que eu esqueci de falar, vou voltar agora, é que ele fala assim para Deus, né? Eu esqueci de falar. Que a gente só louva a Deus por interesse próprio. Isso foi o argumento do diabo até para Deus, falou. Mas as pessoas só te louvam, Deus, por interesse próprio. Ele está te louvando porque você dá tudo para ele. Se você só assim, se você não der tudo para ele e eu der para ele, ele vai me louvar. Você não vê pessoas que fazem pacto com o diabo para ter coisas. As pessoas têm muito essa coisa de interesse próprio. Se vier uma pessoa ali que oferece mais que ela vai receber na igreja, ou mais do que ela tem recebido, que ela acha que tem recebido, enfim. É um argumento do diabo. Enfim, aí
o Jó, então, ele está todo cheio de doença, né? E aí conta que os amigos dele vieram visitar e ficaram 7 dias sem falar nada com ele, 7 noites com ele, só quietos. E eles estavam ali testemunhando o sofrimento de um amigo que era muito honesto, temente a Deus, enfim. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Esquece a história de Jó. Você viu, vamos supor que você tem um melhor amigo, e essa pessoa é extremamente rica. Você não sabe a intimidade dessa pessoa, mas vamos supor. Você tem um pai, uma mãe, um primo, um amigo, ou eu, vamos supor que eu, ou alguém aqui que está, algum amigo seu, que é muito rico, do nada essa pessoa, vamos supor que na semana seguinte apareça aqui, eu estou sem nada, não tenho dinheiro para nada, eu estou cheio de doença. O que as pessoas pensam? De imediato, assim. Ela vai ser uma pessoa que é temente a Deus, é uma pessoa que está falando de Deus para os outros, é uma pessoa que a gente vê orando. Do nada acontece alguma coisa que essa pessoa parece que deu tudo errado para ela. Qual é a nossa reação de pensar? Fica meio espantado, assim, porque já que é muito temente a Deus, está acontecendo isso com ele, né? Aí fica em dúvida as coisas, né? A pessoa depende da cabeça de cada um, pode ficar dúvida. Eu falo que ele não era tão temente assim a Deus. Você está dando um exemplo de uma pessoa que é temente a Deus e ela perde isso, tudo? Não, isso é o que você falou. A gente começa a ter dúvida, né? Pô, essa pessoa era tão temente a Deus, essa pessoa é tão boa, ela vai na igreja, ela fala bem, ela ajuda o próximo, ela é sempre simpática. Se aconteceu alguma coisa tão ruim com ela, deve ser alguma coisa algum pecado que ela está escondendo, né? Algum erro que ela está pagando, a gente tem essa visão. A pessoa às vezes pensa assim, tá vendo? Deus nem existe, se esse daí que é tão temente, tá perdendo tudo. Então, em primeiro momento, os amigos de Jó se solidarizaram com ele. Ficaram 7 dias e 7 noites com ele sem falar nada. Em segundo momento, todo mundo ao redor de Jó começou a questionar se ele era essa retidão toda que as pessoas achavam que ele era. Os amigos dele começam a questionar, a mulher dele começa a questionar e começa a falar: Jó, você era tão temente a Deus, você não está escondendo nenhum pecado? Você tem certeza? Desabafa com a gente. Aí os amigos começam a falar: Deus é aquela pessoa que colhe de 1 para 1000 quando você está orando, quando você está buscando. Deus é a pessoa que dá cura. Deus é o Deus do impossível. Busca o Deus novamente. Começa a falar isso para Jó. Aí os amigos dão testemunho. Enfim, eles começam a falar isso para Jó. E Jó fala: vocês não sabem da minha intimidade. Sabe? Deus, eu não estou escondendo nenhum pecado. Eu não fiz nada de errado. Foi simplesmente da vontade de Deus fazer isso aqui comigo. E ele começa a ter esse dilema na vida dele, né? E isso nos ensina muito, ou não? Que Deus dá ou Ele tira quando Ele quer, né? Assim, às vezes a gente acha que é por merecimento, mas muitas vezes é por graça. Tem por merecimento também, mas às vezes é por graça, né? Em Eclesiastes, o rei Salomão fala muito isso. Fala: eu estou aqui na terra, eu já vi tantos sábios que não têm o que comer, eu já vi tantos tolos que têm altas posições. Tudo aqui é ilusão, né? A gente tem sempre que lembrar que a gente vai ficar mais tempo morto do que o tempo que a gente está vivo, né? Então, o que é 80 anos se comparado a 500 anos, comparado a 1000 anos, comparado à eternidade? Sabe, é nada, né? Então tudo, o rei Salomão sempre vai falar que tudo é ilusão. E Jó, ele tem esse dilema com os amigos dele. A mulher dele, imagina, a mulher dele que devia estar mais próxima, que não tinha testemunhado nenhum erro dele, começa a pedir para ele falar: pede Deus para tirar a sua vida, sabe? Pede Deus para você se matar, porque não vale a pena você viver agora do jeito que você está vivendo. Você tinha tudo, agora você não tem nada, está todo doente aí, é melhor que a doença chegue e te leve logo, sabe? Do que você ficar passando por essa humilhação, que assim, pra gente que é pobre, a gente fica um pouco mais pobre, a gente já não aceita, né? A gente fala: nossa, mas eu estava ganhando tanto, agora estou ganhando tanto, aí a gente já não aceita, a gente já tem um orgulho nosso. Imagina uma pessoa que tinha tudo, e agora não tem nada. Então, para a mulher dele também deve ter sido um bate terrível. E aí Jó começa a entrar em depressão,
E ele começa a pedir para Deus para realmente tirar a vida dele, que não valeu a pena aquilo que ele estava vivendo, não valeu a pena sentir toda aquela dor. Ele começa a ter aquelas crises de ansiedade, ele começa a fazer orações pedindo para Deus tirar a vida dele, que era muito sofrimento, muito sofrimento. E os amigos dele não entendem nada, ele não consegue ser entendido por ninguém. E ele não consegue entender o que está acontecendo com ele, né? Será que a gente também não tem esses momentos que a gente não entende o que está acontecendo com a gente e do nada a gente só vai saber lá na frente o que está acontecendo conosco? Sim. E então Deus ele usa de perguntas para Jó. Ele usa um dos amigos dele para fazer de perguntas para Jó começar a entender que o que ele estava passando era um processo, né? Que, enfim, que ele precisava aprender, temer a Deus novamente, mesmo naquela situação, e que ele não podia, enfim, não era a situação que queria fazer ele ser mais ou menos perante a Deus, né? Ele começa a aceitar isso, senão vou ficar muito longe, vai ficar muito longa essa história. Mas no final das contas, Jó começa a pedir arrependimento a Deus, não pelo que ele fez antes da desgraça, mas o que ele fez depois da desgraça, né? Porque em algum momento ele começou a pedir que a vida dele fosse levada, ele começou a culpar a Deus, né? A gente tem muito isso, né? De culpar a Deus. O Adão, quando ele experimentou do fruto proibido, ele culpou quem? Ele culpou a Eva, ele culpou Deus. Deus, você me colocou essa esposa aqui para me oferecer um fruto proibido. A gente tem muito isso, né? E em determinado momento ele também culpou a Deus e, enfim, recebeu esse arrependa de novo do que você fez, e se arrependeu não do que ele fez antes, mas do que ele fez depois. E depois ele volta a ter saúde novamente, Deus tem misericórdia dele, ele tem ainda mais filhos do que ele tinha, ele fica mais rico do que ele era. A Bíblia fala que ele vai viver 140 anos, ele vai morrer de velho, e a geração dele foi abençoada, né? Vocês têm alguma coisa para perguntar, para falar? Eu posso ir para o tema pesado agora? Não. Vocês gostaram, não gostaram? Tem críticas? Vocês estão com sono? Especialmente de café? A sociedade hoje em dia ela reclama muito. Você falou que sofreu, né? A juventude de hoje, nossa, qualquer coisa aí, Deus, que nem eu vejo aí na internet, o cara fala assim, se Deus é bom, por que acontece ficar sofrendo isso? Se Deus aí, tem de ateu na internet falando besteira, você fica bobo, né? Então, se fosse isso que você está dizendo aí, contar isso para esse pessoal. É que a pergunta no geral ela tá errada, né? A pergunta, por que eu estou sofrendo? A pergunta é, por que não deveria sofrer? Tipo... É porque se Jesus veio pra cá, ele recebeu alguma coisa boa nesse mundo? Ele merecia passar pelo que ele passou? Não. Ele fez por graça, né? Pois é, ele veio para pagar os... Porque antigamente eles faziam o quê? Tinham... para poder se livrar do pecado que você tinha cometido, você fazia o sacrifício e tal. E beleza, aí você... Era o carneiro, você oferecia aquele sacrifício por conta do pecado que você tinha cometido. Aí o véu foi rasgado. Só que para salvar toda a humanidade, o que você precisa? Você precisa de um sacrifício muito maior. Então o próprio Deus, ele desceu, veio com um sacrifício infinito. Enviou seu sendo filho ele unigênito, um sacrifício seu único infinito, ele filho. redimiu a humanidade. Só que a humanidade de hoje, ela quer que deixa mais para ela do que ela deixa para Deus. Entendi. Ela quer mais benefício em relação a Deus do que ela Sacrificar, né? Então é isso, gente. Então, ó, falei tudo, né? Visita dos amigos, filhos, oferecimento para Deus, já tem a Deus, beleza. Então agora vamos falar da KGB no Brasil. Primeiro que isso aqui é muito difícil de falar, vocês sabiam que é muito difícil de falar? No começo, quando eu comecei esses estudos aqui, as palestras lá na LESP, a gente falava muito sobre esse tema. E é bem difícil, assim, você lê, os livros são difíceis. E eu tinha dado uma parada porque teve uma pessoa que uma vez chegou pra mim e falou, não, mas eu acho que você é da KGB, viu? Você sabe tanto da KGB.
Aí eu falei, será que porque as pessoas também não me conheciam muito, ainda estavam começando. Aí começou uma fofoca falando que era da KGB. Aí eu falei, não, melhor ser conhecido. A Bárbara não nega, né, gente? Fala sério. Melhor ser conhecido antes, entendeu? As pessoas me conhecem pra eu começar a falar disso aqui. Mas, vou fazer uma introdução. Fazer uma introdução hoje. Não é Nicolai Nerodovich. O Douglas vai terminar a falar do capítulo 5, né, da Revolução dos Bichos. Vou fazer uma introdução hoje. Nas próximas aulas eu vou continuar esse tema. Beleza? Hoje vai ser só uma introdução. Vai ser também recorrente. A coisa que eu acho que mais estudei foi isso. Porque eu acho que é de onde eu comecei a gente estuda. A primeira aula do acampamento foi sobre isso. Então. A gente estuda não é pra saber, tipo... Sim, pelo amor de Deus. É pra saber as origens. A gente quer saber as origens, né? Das coisas. E eu acho muito que as origens... Quando a gente estuda a KGB, a gente começa a entender o mundo que a gente está hoje e de onde é que vem essas ideias que vêm contra nós. A gente começa a entender o modo deles de agir contra nós, já é bem antigo. E é por isso que eu gosto muito desse tema. Porque às vezes a própria KGB ela classifica os agentes em 3 partes. Tem os agentes secretos, que a gente, só o nome já fala, agente secreto. Tem os agentes que são voluntários, que normalmente se infiltram, que normalmente estão à vista, né? Estão no jornalismo, que estão nas escolas, que estão nos hospitais, enfim. E tem os agentes involuntários. O que são os agentes involuntários? Aqui eles não sabem que são da KGB, mas eles são. Nossa, Esperta, recebe um telefonema. Aí... Eles não sabem, mas eles... A famosa massa de manobra. E eles classificam dessas 3 formas. Sabe? Quando você vê os documentos, eles falam isso. Mas fulano de tal, você pode classificar ele como agente involuntário? Ele faz tudo o que a KGB quer que as pessoas pensem? Ele faz. Não, falta isso. Ele tá no processo. Eles têm essas conversas entre eles. Então eu acho que quando a gente estuda isso, a gente começa a descobrir muitas coisas, beleza? Qual foi o primeiro líder político comunista no Brasil, vocês sabem? Líder político comunista no Brasil morreu há pouco tempo. Morreu faz uns 20 anos atrás. E ele até foi no Roda Viva. Ele até falou que o Lula era grande promessa para a política brasileira quando o Lula estava começando. Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes. Ele falava isso. O Lula, se ele estudar, ele voa. Porque ele consegue ter uma liderança. Porque ele não estudou. Quem era voar se passasse da estratosfera fosse embora. Ele conseguia ter uma liderança entre os sindicatos estavam crescendo. Mas qual foi, assim, talvez não sei se foi o grande erro do Lula? Já viram uma entrevista que o Lula disse que nos estudos ali entre ele e a equipe dele, faltaria ainda mais uns 30 anos para o Brasil virar socialista, ou ter uma população majoritariamente socialista, ou perto da metade ser socialista. Vocês já viram essa entrevista? Ele está no avião, ele está sendo filmado ali na intimidade dele. Ele conta que ele foi na igreja, na Polônia, que ele recebeu dinheiro, papapá, ele conta de um outro padre. E fala que a informação que deram para ele é que ele tinha que os comunistas no Brasil tinham que esperar mais ou menos 20, 30 anos para então começar a querer tomar o poder. Vocês já viram isso? Essa entrevista? Não é uma entrevista, é um flagrante que pegaram do Lula. É na internet, depois vocês pesquisam. Você já viu, né, Sabrina? Talvez já viu, né? Você tá lá no avião e... Ele tá no avião, isso. Mas o Ele Lula... tá falando sobre o Lech Walesa. Mas não tirar daí. O Lech Walesa, isso. Mas o Lula ele financiou o comunismo aqui na América do Sul, foi através do Lula também. Então, aí ele recebe essa informação e qual é a resposta do Lula? Então, daqui 20, 30 anos, eu não vou estar mais aqui. Eu já estou com quanto? 60, 65, 70 anos. Daqui 20 anos eu estou com 90 anos. Eu quero tomar o poder enquanto eu estou em vida. Estou fazendo isso aqui para tomar o poder enquanto eu estou em vida. Não é assim? E isso foi sempre um grande erro dos comunistas no Brasil.
E hoje ele está recebendo aí ele não conseguiu implantar a revolução socialista, né? Talvez ele tenha ido cedo demais ao pote, não obedeceu às ordens. E hoje a gente está vendo que ele recebeu aí uma avalanche contra ele, porque a próprios comunistas sabiam que a população não era comunista. Eles tinham essa noção. Dá para eleger Lula? Dá para eleger Lula, mas a população brasileira ainda não é socialista. Não dá para implementar uma revolução no Brasil ainda. E eles estavam certos, o Lula não obedeceu e quase deu certo para ele, mas acabou que ele recebeu um contra-ataque. Eu acho que os comunistas no Brasil eles se caracterizam muito por isso. Porque eles tinham tudo na mão e eles sempre se precipitaram para tentar tomar o poder. Vocês entendem o que eu estou falando? Isso começou lá com o Luiz Carlos Prestes, ele foi o primeiro grande líder comunista no Brasil. Ele era tenente no exército e no exército, na época de Luiz Carlos Prestes, década de 20, década de 30, ele era muito dividido de tenente para baixo e de capitão para cima. Vocês também conseguem enxergar isso? Tenente para baixo e capitão para cima? Capitão para cima eram os caras mais, que o pessoal tinha mais admiração, que seriam tipo os oficiais. De tenente para baixo era como se fosse ali a ralé do exército. E assim, demorava muito para você passar de tenente a capitão. Então, Luiz Carlos Prestes ele fez parte da Revolução dos Tenentes, né? Revolução Tenentista no Brasil, que foi na década de 20. Você sabe como é que começou essa Revolução Tenentista no Brasil? Não lembro. Quando... Quem foi que decretou a República no Brasil? Quem foi que tirou Dom Pedro II do poder? Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal, né? Marechal é o quê? É civil? Não, do exército, não. Marechal é do exército, né? Quem foi a segunda pessoa que teve o poder da República? Floriano Peixoto. E ele era o quê? Marechal. Marechal, né? Então, quando começou a República, quem tinha o poder no Brasil eram os militares, né? Sim. E depois, passa um tempo, o que acontece com o Brasil? Como é que a gente aprende na escola? É a República do... Café com leite. Do café com leite, né? Quem é que passa a tomar o poder no Brasil? São Paulo e Minas. São Paulo e Minas, os cafeicultores, os fazendeiros, né? Como é que eles tomam o poder no Brasil? Oferecendo coisas, né? Voto de cabresto, com dinheiro, enfim, os matarazos, né? Chegam ao Brasil e começam a usar da influência deles, enfim. E os militares, eles se revoltam com isso, de certa forma. Porque eles tinham poder no início da República, eles estão vendo o poder que eles tinham, indo para uma outra classe que já não via eles tão bem. Assim. E eles começam a brigar, fazer reivindicações com o governo, eles começam a achar que há fraude nas eleições, e realmente há, a gente aprende isso na escola, né? E nisso o Luiz Carlos Prestes, ele era uma pessoa extremamente estudada, ele era um batalhador, assim. Ele tem uma história de vida no início bem bacana. E ele começa a ter uma liderança ali entre os tenentes, ele consegue juntar ali 200 a 300 ali tenentes. Aí é difícil você falar se ali ele já tinha influência comunista. Tem gente que fala que ele tinha, tem gente que fala que ele não tinha ainda. É difícil falar quando começou essa influência comunista, mas eu acho que não tinha. Eu acho, assim. E aí ele pega esses tenentes, ele começa essa revolta tenentista na Urca. Alguém já foi na Urca do Rio de Janeiro? Não. Vocês são pobres, então. Mas ainda mais hoje, aqui no Rio de Janeiro não dá. Flamengo eu já fui. Eu fui pro Rio, mas na Urca eu não fui. Não. Já foram pro Rio? É, eu já. Vocês nunca foram na Urca? Não, nem na Urca e nem no Jacarezinho. Pô, do Alemão, você foi? Então, na Urca, quando vocês forem lá na Urca, vocês vão ver, né? Se Deus quiser, todo mundo aqui vai ter muito dinheiro, todo mundo vai ser empresário aqui, né? Uma caravana, Um dia, né, quem sabe, uma caravana do patrão lá na Urca, né? Conhecer o Morro do Alemão. Não, a Urca daqueles restaurantes que tem lá chiquetes. A Urca é top demais. Aí, Vai e quando vocês forem na Urca, vocês vão ver que a Urca tem uma peculiaridade muito grande. Tem uma entrada e uma saída.
Ou seja, ninguém rouba na Urca. Se alguém roubar na Urca, ele vai pra onde? Vai pegar o mar, vai nadar? Sabe? Vai fugir como? Sabe? E ali tem muitos militares que moram ali. Então, tipo, é mais seguro do Brasil, é a Vai Urca. parar na Líbia. Sabe? Não tem nada mais seguro no Brasil do que a Urca. A Urca é um lugar que você já vou pode, mudar pra lá logo. pode deixar. Mas ali é uma área de militares, só pode morar ali quem é militar. E eu acho que é só militar. Não, não é só militar não, mas para você conseguir morar na Urca, você precisa pelo menos da permissão dos militares. E o Luiz Carlos Prestes, ele escolheu, apesar de ser muito inteligente, ele escolheu o pior lugar do Brasil para você começar uma revolta. Porque assim, você vai começar uma revolta na Urca, você não tem para onde correr se o governo chegar, né? Se as tropas do governo chegarem, você vai correr para onde? Só tem uma saída. Você vai ter que enfrentar as tropas do governo. Assim, o Luiz Carlos Prestes achou que ele tinha muito mais influência do que ele realmente tinha. Ele começou ali com 200, 300 tenentes. Ele achou que saindo na rua o quartel inteiro, os militares inteiros iriam aderir ao movimento dele. Um outro lugar do Brasil que ele conseguiu também fazer a revolta simultaneamente foi o Pará, que não ajudou em nada, ele fazendo revolta no Rio de Janeiro e o outro lá no Pará, fazendo revolta. Longe. Então, assim, Eles estão ali pra... Os militares esqueceram as universidades, quando fez o regime militar, deixaram tomar conta, os comunistas tomar conta da universidade, daí ó. Tanto Hoje é é- juiz, hoje Tanto você é, vê. Ó, você vê, ontem mesmo, dois vagabundos que tá ligado lá ao Genival lá do PT, foi solto. Foi solto. o Douglas vai falar sobre o capítulo 5 da Revolução dos Bichos. Eu vou pôr em óculos porque eu não enxergo. E quem fazer parte, tem que fazer parte do Clube do Livro, gente. Quem está fazendo parte do Clube do Livro? Toda sexta-feira com o Douglas. É no Telegram, né? No Telegram. Eles ficam lá, começa às 6 da noite, eles ficam até 1 da manhã lá conversando lá, sobre tudo. Eles começam a falar. O Telegram, mas como é o nome do grupo lá? Clube do Livro, PPL, né? Brincadeira, né? Então, bora. Grupo do Oh, livro, que da hora, PPS. Partido 4 livros. da hora. Grupo do livro. Tá, mas pro Douglas, você tem que mandar o link pra ele. Grupo do livro. Tá gravando. Eu fui procurar negócio aí e não encontrei. Tá gravando. Todo mundo Tá gravando? Gente, vamos focar. Cuidado aí que vão falar que tá gravando. Ó, cuidado, conta segredo aí. É. Não pode falar do cabeça aqui. Cabeça de ovo. Ministro. Deixa Vai, doido, continua aí, cara. continua. Vai, vamos focar no assunto aqui, Só pessoal. vai abrir a boca pra falar bem daquele filho da mãe. Vamos focar no Da mãe, assunto. né? Gente, vocês lembram o que aconteceu no livro? Quem estava acompanhando? Eu. Você vai falar do. Ó, eu tinha falado pra ele falou do 6, mas era no quinto, a Revolução dos Bichos, né? Aí ele continuou deixando no 6. errado, mas a mensagem mandou certo, né? Então, só recapitulando. Quem estava ouvindo que ele tinha falado do livro antes? Estava todo mundo aqui? Ninguém lembra? Né? Ele falou Não, só recapitulando. capítulo 4, que teve o negócio lá da fazenda, do. Então, porque na verdade assim... Os bichos lutaram contra. Isso. É porque na verdade assim, a narrativa ela se passa na fazenda solar e os animais eles estão trabalhando, fazendo as coisas deles lá, tal, os humanos botando ordem na quebrada lá. Só que chega uma hora que eles acabam se revoltando porque eles eram muito maltratados, né? Então vem toda aquela coisa da luta. Tá falando desde o início. Não, só para recapitular, porque o pessoal não vai lembrar. Mas eles... Chega um momento que eles se revoltam, porque o Jones, que é o fazendeiro, ele bateu nos animais, deixou eles passando fome, e nisso eles já estavam meio de saco cheio e foram lá e fizeram a revolução, né? Cataram, botaram todo mundo para correr, tomaram a fazenda, e quando você tira o governo atual, você tem que instalar um novo. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma espécie de governo provisório, que eles fizeram lá na União Soviética, antes de ser União Soviética na Rússia, quando tiraram o czar, né? Então, mais ou menos a mesma coisa eles fizeram no livro. E nisso, eles
quando eles criaram esse tipo de governo provisório, eles também tiveram que criar novas regras. Então, tudo novo, né? Aquela coisa de começar tudo do zero, bem característico dos revolucionários. Estou recapitulando de cabeça aqui, tá, gente? Aí, bom, as regras que eles tinham eram bem básicas, né? Vou só ler elas aqui. São os 7 mandamentos que eles tinham lá para os animais, né? 7 mandamentos. Aquilo que anda sobre 2 pernas é um inimigo, né? No caso aqui eles estão se referindo aos humanos.